Oi, gente. Eu prometi que eu ia falar um pouquinho do como tá sendo o processo do desmame noturno aqui dos gêmeos, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho com desmame gradual também, mas assim como uma pediatra muitas vezes não é a pediatra do seu próprio filho, escolhe uma outra profissional para acompanhar, eu como consultora também sempre tive outras consultoras me acompanhando. Né? Então eu tive no pré-natal, eu tive no pós-parto, dos gêmeos, inclusive, que eu já era consultora, e agora no desmame não foi diferente. Eu chamei a Cris Machado do Plantão Materno para me ajudar. E assim, algumas coisas, né, eu já trabalhava também com as minhas clientes, mas é muito importante você ter esse olhar de fora, de uma pessoa sem vínculo, né, digamos assim. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês como é que tá sendo. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer com as famílias é o quadro de rotina, e foi uma coisa que a Cris também falou, e eu já estava fazendo antes de fazer a consultoria com ela, né? Então eu vou mostrar para vocês aí nos próximos stories como que eu fiz esse quadro de rotina com eles, que não precisa, quando eu falo com as mães, elas querem ir na Calunga comprar coisas e tal. Eu falo, gente, não precisa, eu vou mostrar para vocês que eu fiz sem nenhum talento. E assim, modéstia à parte, quando eu me esforço, eu até desenho um pouquinho melhor do que isso. Mas era só pra eles entenderem, eu deixei eles rabiscarem, eles participaram. Foi assim, numa sentada de 15 minutos eu fiz. Né, até falo para demorar um pouco mais com as mães, mas eu fiz correndo porque tava ali com os 4 filhos. Colei num lugar que é de passagem, que é na porta de entrada da minha casa, que ela fica bem no centro da casa. E a gente sempre mostra o quadro para eles. Então eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, eu fiz acordando, tomando TT, depois café da manhã, escova o dente, troca a roupa, vai pra escola, volta, almoça. Aí eles dormem, aí depois acorda, toma TT, brinca, lanchinho da tarde, toma banho, aí mama e dorme. Então, como vocês viram, né, toda vez que eles acordam de madrugada, a gente vai lá e fala, olha, lembra, tá sol, cadê o sol? O sol foi embora, olha ali, tá noite, né, porque como eles dormem juntos e um acorda o outro, sempre que um chora, a gente acaba tirando do quarto. E quando sai do quarto, né, as janelas não tem persiana. Eu tenho uma janela no corredor e a gente vai pra sala, também na varanda, onde tem rede, às vezes pra eles se acalmarem, a gente deita na rede. E lá a gente também mostra, olha, cadê o sol? Agora é noite, o sol já foi dormir, é hora de fazer nana. Né? E o meu gêmeo 2, que é o Nori, ele tá entendendo. Eu não quero contar a vitória antes do tempo, mas já faz acho que 3 noites que com babás diferentes, não foi com a mesma babá, que ele não. Ele pede, ele fala TT, TT. Eu falo, olha, filho, cadê o sol? O TT é só quando tiver sol, né? Agora é hora de fazer nana. E ele deita e fica. Ele tá dando trabalho? Tá. Mas qual é o trabalho que ele tá dando? Ele quer ficar bastante no colo, ele tá assim, compensando a falta do TT no colo e no chamego. E pra mim tudo bem, ele tá entendendo que existem outras ferramentas de acalento, né, que eu posso dar pra ele de madrugada. Então isso tá sendo muito bom, porque comigo, que geralmente é mais difícil com a mãe, né, e ele tá aceitando ficar sem mamar. E ele aceita o meu colo, só que o problema é pra pôr no berço depois, né? Ele chora, ele pode estar dormindo pesadíssimo. Eu coloquei com aquele cuidado no berço, ele chora. Mas aí vem a babá me ajudar, eu tenho, né, essa ajuda, graças a Deus. Né? Às vezes meu marido, quando tá em casa também, porque ele tá viajando muito ultimamente, mas sempre que ele tá aqui, ele é uma super ajuda da madrugada também. Eu brinco que ele é um encantador de bebês. Meu marido consegue fazer eles dormirem rapidinho e ficarem bem. E o outro gêmeo, que é o Kenzo, não. Ele já tá tendo um pouquinho mais de dificuldade. Mas assim, tudo bem, né? Cada um tem seu tempo. Eu acho que isso serve para mostrar mais uma vez que gêmeos idênticos não necessariamente são iguais em tudo, são a mesma pessoa. Eles têm temperamentos diferentes, personalidades diferentes, tempo e necessidades diferentes. Então, o Kenzo tá sendo dessa forma, né? Ele ainda precisa. Então, essa madrugada, enquanto eu fiquei com o Nori, né, e o Nori não mamou, mas ficou se acalmando comigo, o Kenzo ficou na sala se esgoelando com a babá, assim. Gente, meus vizinhos vão chamar o conselho tutelar aqui, né? Teve até uma vizinha que esses dias me perguntou se tava tudo bem, que ela tava ouvindo o bebê chorar bastante, tipo, numa boa, assim, sabe? Não critiquem, ela sabe, ela é super boazinha, ela nunca reclamou. Mas ela perguntou se eles estavam doentinhos. Eu falei, então, né, porque estavam com bronquiolite, então toda aquela coisa, inalação, lavagem nasal, tava dando aquele escândalo e os vizinhos escutam, não tem jeito. Então, eu fiquei preocupada pensando nisso. Falei, gente, para lavagem nasal, tal, imagina de madrugada essa
coisa toda, ele se esgoelando, né? Mas assim, a gente não deixa chorar. Eu sou contra esse negócio de deixar chorar, de treinamento de sono, não é nada disso. Ele só estava se esgoelando porque ele estava com a babá apontando pro meu quarto que ele queria ir mamar e pedindo TT. Só que eu tava com o Nori fazendo o Nori dormir. Então, assim, a gente tava tentando acalmar ele de alguma forma. Infelizmente, eu sou uma só, né? Eu acho que quem é mãe de mais de um, independente se é mãe de gêmeos ou não, me entende que tem horas que a gente não consegue dar conta de todos os filhos, de todos os colos que eles precisam. E tá tudo bem, né? Acho que faz parte da vida também eles aprenderem a lidar. Não é que a gente tá deixando eles chorarem e sofrerem, não. A gente tá tentando lidar de outras formas. Então a babá tava com um, que tava se esgoelando, e o outro tava comigo calminho. Depois a gente trocou, porque o que tava comigo calminho, quando eu botava no berço chorava. Então trocamos, aí a babá que ficou com o Nori, que é o que tá aceitando bem a princípio, não quero contar vitória antes do tempo, né? Espero que ele não regrida. Tá aceitando bem, né? Ficar sem o peito de madrugada, né? Eles mamam pra dormir e mamam quando acorda, então essa é a regra, né? Por enquanto. Durante a madrugada a gente tá tentando não dar e ele ficou bem e dormiu bem depois. E aí o Kenzo não teve jeito, gente. A hora que eu peguei ele, porque ele tava assim chorando tanto, que eu falei, gente, o nível de cortisol dessa criança deve estar assim. Aí a hora que ele veio pro meu colo, ele fez Tetê, Tetê, enfiava a mão no meu peito assim. Eu falei, filho, tá de noite, cadê o sol? O Tetê não é só de manhã? Tetê! E ele chorava. Eu falava, olha, eu sei que você quer. Então vamos fazer o seguinte, a mamãe vai dar só um pouquinho. Me julguem, tá? Eu sei que, você tá confundindo ele. Não, eu acho que a gente tá indo aos poucos. Mas é isso, tô contando a minha experiência aqui. Então, eu acabei dando, né, pra ele, falei que era só um pouquinho. Aí a gente deitou na rede, ali na varanda, e pra ele ver que tava de noite, né, também, acho que foi legal isso. E também porque a babá tava no quarto, a gente tem que dar uma separada aí pra um não atrapalhar o sono do outro. E aí eu deixei ele mamar um pouquinho, aí ele tava quase dormindo, né, daí eu pus ele de ladinho assim na rede pra ele dormir do meu lado aconchegado. Aí ele deu uma despertada e procurou o peito de novo. Eu falei, filho, agora não, agora chega, né? Agora acabou o TT, agora é só amanhã. A gente falou que era só um pouquinho. Então fui lembrando, né, em frases curtas do combinado. Lógico que ele deu uma choramingadinha, mas aí eu dei uma balançada na rede e tal, e depois a babá veio pra me socorrer também. Ela tinha colocado um pra dormir, pegou, ele chorou mais um pouco, mas ela também conseguiu fazer ele dormir, porque ele já tinha mamado, né? De qualquer forma, já tinha dado uma acalmada, já tinha descido o nível de cortisol, eu espero. E durante o dia, né, já estava organizado, eles já estavam sem livre demanda. Eu acho que isso é importante falar, que a primeira coisa, não se começa pelo desmame noturno sem você organizar a demanda do peito. Então, se você faz livre demanda, não adianta você querer tirar logo a noturna, que é a mais difícil. Né? Se você faz livre demanda, primeiro organiza as mamadas do dia, vê se a criança se acostuma, e no nosso caso a gente já tá há um tempo sem livre demanda durante o dia, né? Já há uns bons meses, nem sei quanto, mas eu tô já faz tempo, a hora que acorda, a hora de manhã, aí cada família é de um jeito, tá? No meu caso, a gente escolheu a hora que acorda, eles tomam peito, a hora que eles acordam da soneca da tarde, eles mamam também, isso é uma escolha que eu fiz, muita gente prefere dar peito pra dormir à tarde, eu prefiro dar peito quando acorda, até porque eles já aprendem a dormir de outra forma, né? E eu dou peito antes de dormir à noite, né? E aí tava a livre demanda da madrugada. E assim, né, não tô aqui entregando ouro, né, eu ainda faço consultoria de desmame paga para quem quiser, porque eu acho que cada família tem a sua particularidade, a sua peculiaridade, então a gente tem que analisar a rotina, tem que entender os horários daquela criança, mais ou menos como uma consultora de sono séria faz, né? Não de deixar chorar, mas de entender a rotina, porque tudo que você faz durante o dia impacta também no soninho da noite, né? Então, a parte de ingesta calórica, a parte afetiva, a parte das sonecas, das mamadas, tudo vai influenciar na noite. Então, cada família é única e a gente tem que fazer, cada caso é um caso, mas algumas dicas são gerais, então eu acho que vale passar aqui para quem quiser tentar, para quem quiser já ir praticando, mas se precisarem de alguma outro auxílio, né, mais específico, eu fico à disposição. Recomendo a Cris também, do Plantão Materno, que é uma profissional maravilhosa, e é isso.